O senhor acha, governador, que na geração de empregos não tem nada do DNA do governo Lula? Mas, enfim, tudo indica que o que foi apresentado até agora é insatisfatório, mas está no caminho certo. Como é que o senhor avalia isso? Ô, Mitra, eu falo que quem quer cortar a despesa dá exemplo. É o que eu sempre fiz na minha vida. Se esse governo falasse, eu quero cortar a despesa, em vez de continuar quantos ministérios? 37, 39, né? 39. Falar, a partir da semana que vem vai ser 20. O que nós temos visto no Brasil, infelizmente, é muito discurso, muita polêmica e pouca ação, principalmente desse governo federal. Pessoal, quero deixar uma entrevista incrível com esse governador aqui de Minas Gerais. Simplesmente ele vai descer a lenha nesses jornalistas tendenciosos. Vocês já viram, né? E sabem quem é o Mitre, né? O Mitre, a vida toda que trabalhou na Bandeirante, como jornalista, sempre defendeu o Lula, desde lá de trás. Então aqui ele vai fazer aquilo que ele sabe fazer, vai continuar defendendo, vai dizer que o Brasil está crescendo, veja, governador, os investimentos. Então ele vai vir com aquela conversinha de uma pessoa que é apoiador esquerdista e não troca de camisa. Quero deixar essa entrevista aqui com vocês. Antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e vamos assistir esse vídeo agora. O senhor acha, governador, que na geração de empregos não tem nada do DNA do governo Lula? 2015, 16, eu era empresário. Em 2015 e 16, Adriana. E, naquele momento, eu tive de reduzir o quadro da empresa que eu presidia em 2.500 funcionários. Foram os 2 piores anos da minha vida. Ou eu reduzia, ou a empresa quebrava. E eu tive de reduzir. Naqueles 2 anos, eu cheguei à conclusão que o PT tinha, nos anos anteriores, colocado anabolizante na economia e não feito a economia crescer. É muito fácil chegar alguém aqui todo musculoso e falar, eu faço academia todo dia, eu tenho um preparo excepcional. E na hora que você faz o exame, você vai ver que aquilo lá é puro doping. Mas, enfim, tudo indica que o que foi apresentado até agora é insatisfatório, mas está no caminho certo. Como é que o senhor avalia isso? Ô, Mitra, eu falo que quem quer cortar despesa dá exemplo. É o que eu sempre fiz na minha vida. Se esse governo falasse, eu quero cortar despesa, em vez de continuar quantos ministérios? 37, 39, né? 39. Falar, a partir da semana que vem vai ser 20. Quando eu assumi, eram 21 secretarias, eu cortei para 14. Tem muitas prefeituras, Brasil afora, que tem mais de 14 secretarias. Eu toco um estado com 21 milhões de habitantes, com 14 secretarias. E melhoramos todos os indicadores de políticas públicas. O que nós temos visto no Brasil, infelizmente, é muito discurso, muita polêmica e pouca ação, principalmente desse governo federal. E aí o mercado está respondendo, com alta do dólar, com alta dos juros, etc. Como eu assumi um estado arrasado, eu tive de fazer a economia ficar dinâmica, para poder melhorar a base de arrecadação, para poder resgatar um pouco a esperança do mineiro. E hoje nós estamos vendo esse resultado. E eu falo, Mitra, que o melhor está por vir, porque serão os meus sucessores no governo de Minas que vão inaugurar as maiores obras, não serei eu. Por exemplo, a linha 2 do metrô, o rodoanel metropolitano, são obras que eu estou começando com recurso reservado e que os meus sucessores vão poder inaugurar. Então, essa trajetória ascendente de Minas, encerrando o meu governo, mesmo que fosse hoje, continuaria. Como é que estão os números de Minas dentro dos números nacionais? Sim. Ô, Mitre, nós assumimos um estado arrasado em 2018, de acordo com o IBGE, Minas Gerais representava 8,8% da economia do Brasil. O último dado do mesmo IBGE aponta que nós já representamos 9,5%. Minas Gerais, se fosse um país, seria o maior produtor e exportador de café do mundo. E um dos grandes mercados que nós temos é a União Europeia. E hoje o nosso café atende todas as normas da comunidade europeia no que diz respeito a preocupações, a exigências ambientais. E nós queremos continuar
tendo acesso a esse mercado e até mesmo ampliar a nossa participação. Nós somos extremamente competitivos em laticínios, em proteína, o estado de Minas, da mesma forma que o Brasil, e esse acesso é muito importante. Eu sou totalmente favorável a esses acordos comerciais que abrem mercados para os produtos brasileiros. Agora precisamos ter cuidado, porque às vezes ocorre, imprevistos, como tivemos no caso da França recentemente, onde começou a haver quase que uma sabotagem a produtos brasileiros. Aí realmente não dá para levar adiante a questão. O ano que vem eu vou ter o prazer de comemorar 1 milhão de empregos formais com carteira de trabalho criados na minha gestão e 500 bilhão de investimentos privados atraídos para Minas Gerais. O senhor considera que teve um avanço nesse acordo com a gestão do presidente Lula? Eu quero salientar o seguinte: eu sou favorável a acordos comerciais, a maior concorrência. O que nós não podemos ter é concorrência predatória. No meu entender, o meu estado hoje, Minas Gerais, é o maior produtor de aço do Brasil. E nós estamos tendo, nesse momento, a concorrência predatória da China. Para te citar aqui um exemplo. Tem chegado aço chinês no Brasil, prejudicando a indústria nacional e também a indústria mineira com subsídio. No mundo todo, o aço chinês é taxado em 25%. No Brasil é menos. Então, nós temos de tomarmos cuidado. Mas eu sou favorável à maior concorrência, a maior exposição, tomando, é lógico, os devidos cuidados. Caso contrário, nós podemos arruinar o parque industrial nosso. E lembrando que a nossa indústria, nas últimas décadas, tem perdido participação no PIB. E o Brasil andou para trás nos últimos 40 anos. Quando eu fazia faculdade aqui em São Paulo, há 40 anos atrás, o Brasil representava 4% da economia mundial. Os últimos dados que eu vejo representa 2,3%. O Brasil tem se tornado cada vez menos relevante. Somos um país pouco eficiente. Ou o governo federal muda a forma de corrigir essa dívida, que no caso de Minas Gerais é 165 bilhões de reais, ou logo o governo federal vai ter de fazer intervenção nesses estados devido ao caos financeiro. Quando eu assumi o estado há 6 anos atrás, nós não tínhamos repasses para os municípios, que a Constituição assegura, de ICMS, de IPVA, de Fundeb, da saúde. O estado estava retendo, as prefeituras quebrando, o funcionário público não sabia que dia ia receber o salário e nem se ia receber 13º. Então, o regime de recuperação fiscal, que foi proposto há cerca de 5, 6 anos atrás, aonde o Rio de Janeiro aderiu primeiramente, não se mostrou suficiente. Ele é bom nos 3, 4 primeiros anos, que a prestação fica menor. Na hora que a prestação volta ao patamar original, ou até um pouco mais, porque aí você tem de compensar o que pagou a menos, o Estado fica inviável novamente. O Brasil não cresce 4%. É a mesma coisa que você assumir um endividamento que hoje representa 10% do seu salário, você absorve, e que daqui a 30 anos vai representar 40%. Aí você não consegue tocar a sua vida. O Brasil é o país dos juros exorbitantes, e esse governo só tem contribuído para subir os juros. Agora, o presidente do Senado provavelmente poderá ser um candidato em Minas, né? Depois nós vamos discutir as perspectivas eleitorais de Minas. Lá em Minas, em 2017 e 2018, foi o caos. E eu fiz questão de, na hora que eu assumi esse estado arruinado, de inclusive dar o exemplo. Em vez de morar em palácio, eu aluguei uma casa e fui morar numa casa. E em vez de ter 32 empregadas igual o ex-governador, eu tenho uma que eu pago o salário dela. Eu falei, o primeiro a dar exemplo aqui de austeridade sou eu. É aquela história que você já escutou, a despesa sobe pelo elevador e a receita sobe pela escada.
Fica sempre difícil. Isso ao longo dos anos, cada vez mais aposentados, como o Rio Grande do Sul, que o governador Eduardo Leite sempre me reclama muito. Em Minas nós temos 300 mil funcionários ativos e 300 mil aposentados. Talvez daqui a 10 anos vai ser 280 e 320 aposentados. Então, é uma situação que a longo prazo é insustentável, não só para Minas, como para outros estados. É sempre o desafio fiscal, né? É Sempre. um grande desafio. Mas só lembrando que, enquanto isso, o desemprego está diminuindo, não é? E isso é muito importante. Temporariamente. O crescimento está aí. Sim, Nós eu estamos acho chegando que a 3,5, que é um número. Mitre, na economia é igual quando a gente abre o chuveiro, né? Às vezes você abre a água quente, vai levar 2 minutos para a água quente sair. Quando você faz uma ação econômica, leva 2, 3 anos para ela, às vezes, surtir efeito. Na minha opinião, nós estamos assistindo hoje o reflexo da reforma trabalhista de 6 anos atrás do governo Temer, provavelmente. Reflexos das reformas que o governo Bolsonaro trouxe e que esse governo está desmontando. O que me preocupa é o futuro, e o mercado precifica o futuro. E o que o mercado está precificando, e quando falam mal do mercado é a população ativa, é a população que está preocupada com o futuro, porque parece que a classe política está preocupada só com a próxima eleição. Agora, quem é da indústria, quem é do comércio, quem é da agricultura está preocupado com o futuro e está falando esse tipo de ação desse governo federal não vai dar certo no futuro. Daí, aumento de juros, de dólar, etc. Esse gasto excessivo, é essa não preocupação com austeridade, é achar que quanto mais se gasta, melhor será o crescimento econômico, o desenvolvimento. Que país que cresceu só gastando, esbanjando recurso? Nenhum. Aqui no Brasil, nesse governo federal atual, nós não temos preocupação com a eficiência da máquina estatal. Nós tínhamos que ter feito primeiro uma reforma administrativa para só depois ir para uma reforma tributária. Como que você vai determinar o que precisa arrecadar sem ter feito a lição dentro de casa primeiro? Então há uma confusão de meio e fim que confunde tudo. E crescimento econômico sustentável é quando você olha que o mercado está precificando queda nos juros. Isso sim é saudável para o futuro. Quando você olha que está tendo mais investimentos na economia, no Brasil o investimento só tem tido queda. E com essa taxa de juros nas alturas é um convite ao não investimento, a deixar tudo aplicado. E um governo que gasta muito é um governo que no futuro vai colher ou inflação, ou recessão, ou uma combinação dos dois. Governador, o senhor se referiu ao seu sucessor, que vai poder tocar já com alguns resultados, né, previstos desde já. Mas a escolha do sucessor é que é o problema, né? Eu que assumi um estado arrasado, caótico, como eu já citei aqui, que não pagava folha de pagamento, que fazia coisas absurdas, é outra situação. E hoje eu posso te afirmar que eu vou passar para o meu sucessor um estado muito mais bem estruturado. Eu herdei um cemitério de obras inacabadas e abandonadas. Hospitais regionais, estradas, pontes, etc. Tudo, inclusive vandalizado, inclusive depredado. E vou entregar um estado que será um canteiro de obras. A linha 2 do metrô, o rodoanel metropolitano, que vai resolver o problema da mobilidade na região metropolitana, a maior obra das últimas décadas. Vou concluir os 5 hospitais regionais e nós temos muitos outros projetos, inclusive até em virtude dos 2 acordos que nós fizemos, da tragédia de Brumadinho e também da tragédia de Mariana. Então, Minas Gerais vai viver um bom ciclo daqui por diante, que os meus sucessores vão ver os frutos, não eu. Eu vejo o meu vice-governador, o professor Matheus, muito bem posicionado para poder enfrentar esse pleito. Mas toda eleição é surpresa, ninguém sabe de antemão qual pode ser o resultado. E olhando para a direita, né, nós temos aí 4 nomes, pelo menos, que são cogitados inevitavelmente em qualquer análise prevendo a eleição de 2026. Né, como é que o senhor se posiciona nisso?
Bom, Mitre, nós, governadores de direita, centro-direita, temos sempre mantido contato. Eu já me manifestei, sou favorável a uma união desses governadores em prol de um único nome. O Caiado já se adiantou, né? O Caiado já... Sim, é um bom nome, né? Nome. Temos e já com uma outros posição também. crítica bastante significativa em relação ao Bolsonaro. Né? Ele Sim. esteve aqui, essa questão, por exemplo, do golpe, ele pegou esse relatório da Polícia Federal e praticamente mudou de posição. Ele está numa posição crítica, né, bastante clara, contra o Bolsonaro e acreditando numa outra direita. Como é que o senhor vê essa posição dele? Correto. Bom, como eu estava dizendo, o que eu espero é que esses governadores de direita, centro-direita, caminhem juntos, superem questões partidárias, superem questões de ego e apoiem um nome único. Já falei que quero contribuir, independentemente de ser o candidato a presidente, a vice ou outra coisa. O que eu quero é contribuir com o Brasil. Eu não tenho, Mitre, nenhum projeto de poder pessoal para mim, mas eu quero estar participando ativamente, porque tem muita sujeira para ser varrida lá em Brasília, muita ineficiência, e eu faço questão de estar ajudando nessa limpeza lá. Entendi. O senhor não vê possibilidade de uma divisão nessa direita? Caiado acha que sim. Né? O Caiado Você aceitaria ser vice do Caiado ou do Tarcísio Freitas, por exemplo? Eu quero participar do projeto que é ajudar o Brasil. Bom, Minas não vai ficar fora dessas cogitações. Eu vou estar participando do meu vice-governador, candidato a governo de Minas, vou apoiá-lo. Eu já reservei o ano de 26 para isso, para apoiar um bom candidato em Minas e um bom candidato a presidente. Como é que o senhor vê a força eleitoral do Bolsonaro? Sim. O que eu posso te dizer é o seguinte, ele continua tendo o peso dele, a representatividade dele, ele, de certa maneira, que resgatou a direita no Brasil. Agora, sou favorável a toda apuração, né? Ninguém pode fazer algo ilegal e não ser apurado. E sou favorável também a todo o direito de defesa que qualquer brasileiro tenha. E vamos aguardar a decisão da justiça aí. É prematuro, da minha parte agora, qualquer opinião sobre isso. Qual é a gravidade que o senhor vê em tudo que já se tornou público? Sim, Adriana, sinceramente, eu acompanhei manchetes, né? Eu falo que eu sou governador executor. Meu negócio é estar no interior do estado, é estar criando emprego, atraindo investimento. Se o que a mídia está falando é grave, precisa ser apurado, como eu disse, e se a lei prevê punição, que haja punição e que haja também esse amplo direito de defesa. Eu não sou jurista para estar analisando, nem advogado sou. Então, você está me questionando aqui sobre a operação no cérebro. Eu vou saber pouca coisa a respeito. O senhor acha que a estratégia do Bolsonaro de, nesse momento, estar inelegível, mas ainda colocando o nome dele como nome à presidência, não atrapalha esse processo de escolher um único nome, como o senhor defende? Adriana, sim e não. Eu acho que ele está pleiteando aquilo que ele gostaria, né? Ele que já foi presidente e me parece que teve, por parte de advogados, de juristas, um direito cassado que pode ou não ter fundamento. Então, acho que ele está fazendo o papel dele. Agora, se todos estivessem caminhando junto, sem dúvida alguma seria muito melhor. Falar, nós estamos aqui já num grupo coeso, caminhando, e pelo que nós temos visto, tem tido aí essas divergências, como foi mencionado aqui pelo Mitre. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando como você fazer de 2 a 5 mil reais fazendo esses vídeos de notícias aqui na internet. Isso você pode fazer na sua casa usando somente o seu celular, assim como eu faço. Eu uso somente o meu celular, gravo, edito, posto, tudo pelo telefone. Então, é fácil, entre aspas, claro que você tem que estudar. Não é fácil assim dizer, faça agora, amanhã tem dinheiro no seu bolso. Não, nada disso. Você é pago, lógico, pelo YouTube. Depois que você monetiza o canal, você faz parceria com o YouTube e uma parte fica para você e outra para o YouTube, dos anunciantes que anunciam no YouTube. Então,
Eu quero divulgar esse link aqui para você, tá lá no primeiro comentário fixado. Assista a aula que é totalmente gratuita, é um passo a passo, você vai ver como é que é e com certeza aprendendo e aplicando você vai ter resultados. Agora, se você aplicar, estudar e ser consistente, que não vim vender sonho para você, jogo, tigrinho, tenta a sorte, não é nada de sorte, é um método, passo a passo. Então clica no link no primeiro comentário fixado, assista a aula que é totalmente gratuita e você terá bons resultados. Pessoal, governador muito bom esse daí. Mas alguns dizem, não, mas ele não sei o quê, porque o estado de Minas está assim, mas ele pegou um estado totalmente quebrado. É como vocês viram aí nessa entrevista, como ele disse, como antes dele se candidatar na sua primeira eleição, ele disse que o governo quebrou o estado, ele teve que demitir não sei quantos funcionários. Então imagina só a catástrofe que estava o estado de Minas Gerais. É porque Minas Gerais é um estado muito rico, estado desenvolvido, mas infelizmente, aonde a esquerda passa, aonde a esquerda vai, infelizmente, nada avança, nada progride, nada cresce, e é assim. É como ele disse, é tipo botar um anabolizante. Eles colocam um anabolizante na economia e dizem, olha como está crescendo, mas é só um inchaço. Daqui a pouco infla. Daqui a pouco essa bolha estoura. E é exatamente isso que esse governo fez, está fazendo. Não é à toa que os juros aqui no Brasil estão lá em cima. A inflação lá em cima. O dólar lá em cima. Por quê? Não, é culpa do Banco Central. Aí eles sempre procuram um culpado, né? Não, o INSS foi culpa de Bolsonaro. Aí o juros sobe, não, é culpa do Banco Central. Aí acontece alguma coisa ou outra, não, é culpa dos especuladores, é culpa do povo. Aí, se você seguir a estratégia do Lula, não compre esses itens, compre esses itens. Então, infelizmente, esse governo ele não tem culpa de nada. Ele é inocente, ele não sabe de nada, ele não tem culpa de nada. Se está acontecendo alguma coisa errada, não é culpa do governo, é culpa dos brasileiros, é culpa das pessoas, é culpa de todo mundo. Só não é culpa do presidente nem dos seus aliados, da sua cúpula, dos seus ministros. Não é culpa de ninguém. Se a educação está ruim, não é culpa do... Claro que cada um é individualmente, tem que estudar, cada um tem sua missão, sua tarefa, cada um tem sua responsabilidade. Mas o governo federal tem responsabilidade muito grande. Segurança pública, por exemplo. E diminuiu ou cresceu se comparando com o governo passado? Não tem nem o que dizer, claro que cresceu. Então, se for fazer comparação, economia, meu Deus do céu, é uma vergonha. Os bancos, né, as estatais que estavam dando lucro no governo Bolsonaro, hoje tá tudo um rombo lá. E eles disseram, não chame de rombo, é rombo mesmo. Se está no prejuízo, vai chamar de quê? Então, infelizmente, essa é a triste realidade que está o Brasil na governância desse presidente que aí está. Então, em 2026, com certeza vai ter bons nomes para substituir. Um dos nomes bons, claro que tem Bolsonaro, se ele voltar, se ele conseguir reverter a sua situação de inegibilidade, se ele conseguir reverter essa situação difícil, que é essa perseguição política que ele está enfrentando, né, que infelizmente é muito difícil, mas vamos torcer para que dê tudo certo, mas... Se ele não conseguir reverter a sua situação de inegibilidade, tem o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado é um ótimo candidato a disputar a presidência da República. Ratinho Júnior também. Não vou descartar Ratinho Júnior, não. O governador Tarcísio, mas o governador Tarcísio já disse que quer disputar a reeleição do estado de São Paulo. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para lá, né? Vai que Bolsonaro indique ele. Tem o Romeu Zema. O Romeu Zema, eu acho que se ele disputar o Senado, é mais vantagem para ele. Ele apoia, claro, um candidato à presidência da República e disputa o Senado. Aí ele vai ganhar tranquilo para o Senado, com certeza. Mas o nome, até agora, para mim, é Bolsonaro. Se não vir Bolsonaro, Ronaldo Caiado. Com certeza. Ronaldo Caiado é de direita e ele representa muito bem. O Ratinho Júnior, eu já não sei porque o Ratinho Júnior, além de ser do partido de Kassab, que é do Centrão, e a gente já sabe como o Centrão joga, só joga pro lado de quem tá ganhando, independente se é esquerda ou direita, eles fazem negociação, é assim que o Centrão age dentro do Congresso Federal.
no meio de negociação, se tiver dinheiro ele vai, se tiver cargo ele vai, independente se o governo é de direita ou de esquerda, se é Lula ou Bolsonaro. Então o Centrão é uma corda bamba, nós não sabemos para qual lado vai cair. E o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, faz parte desse partido do Centrão, né, do Kassab. Então eu mesmo fico com o pé atrás com relação ao Ratinho Júnior, embora o seu estado está muito bem avaliado, desenvolvido, mas eu prefiro ainda o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. É um ótimo nome para disputar. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para lá. Então eu queria trazer esse vídeo aqui para vocês. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.